Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, hora da política e Mário Flávio já está conosco. Bom dia, Mário. Bom dia a todos, bom dia Laís. Pois é, o fim de semana bastante movimentado aqui na política e de embates, né, que foram gerados aí entre o prefeito Rodrigo Pinheiro e o pré-candidato a prefeito pelo MDB, o Toninho Rodrigues. Chamou a atenção, né, Laís, que o prefeito Rodrigo, ele disse que o Toninho, para declarar apoio a ele numa conversa que os dois tiveram, isso, e ele também cita, né, o Galego de Lages, o vereador, e o secretário Pedro. O Toninho disse, segundo o prefeito, olha, eu venho para o governo, mas apoiar, mas se a vaga de vice for minha. E Rodrigo categoricamente disse, né, que a vaga de vice não seria dele. Toninho mostrou bastante irritação com essa fala do Rodrigo Pinheiro, desmentiu o prefeito, disse que jamais ele ia fazer isso, que nem é o perfil do grupo, nem do pai dele, do ex-deputado Tony Gel, nem da mãe, Miriam Lacerda, mas que a conversa tem testemunhas, inclusive ele cita o Galego de Lages e o Pedro, né, e diz, olha, podem perguntar a eles se teve essa história ou não teve. Ninguém entendeu ainda, né, se realmente a fala Toninho procede, porque foi que o prefeito usou esse argumento. O fato é que essa fala de Rodrigo Pinheiro, ela meio que coloca Toninho para valer no jogo, na corrida eleitoral. Porque, veja, Toninho até então, Laís, era uma figura que vinha tentando criar uma marca própria, que vem tentando, né, viabilizar uma pré-candidatura a prefeito. E não é de hoje, né? Todo mundo sabe que o nome forte da família é o do pai dele, né, o do ex-deputado Tony Gel, foi prefeito de Caruaru duas vezes, deputado federal 3 vezes, deputado estadual também 3 vezes, foi vereador aqui de Caruaru também, inclusive é o vereador mais votado da história da cidade, né? Então a família, ela busca uma renovação nesse nome. E Toninho, ele, quando tenta viabilizar o nome dele, e quando Rodrigo Pinheiro acaba trazendo um fato, colocando o nome de Toninho, Toninho vem e desmente. Então ele polarizou com Toninho, passou o fim de semana polarizando com Toninho. Zé Queiroz, né, que é o principal adversário de Rodrigo Pinheiro na disputa, acabou ficando no ostracismo nesse fim de semana. Então, acho que Rodrigo, ele calculou um pouquinho errado essa fala dele, que acabou dando visibilidade a Toninho, até para quem não sabia que ele era, né, candidato aí a prefeito. O fato é que os dois foram para um evento em São Paulo, talvez não se encontraram lá, enfim, pelo menos não demonstraram isso, mas aqui Toninho e Rodrigo teve o lançamento do São João de Pernambuco em São Paulo, e Rodrigo Pinheiro foi com uma comitiva, né, para lá, e o Toninho também foi, representando o governo do estado, mesmo ele sem ter cargo, mas ele estava na Impetu até um dia desse. Mas o fato é que Toninho se coloca de vez para valer no jogo. Então, Laís, é uma disputa que ela vai movimentar toda a cidade, e o grupo de Tony Gel tenta ressurgir aí, apostando no Toninho Rodrigues. A gente, inclusive, conversou com o Ryan Santos na última sexta-feira aqui, que é do MDB, e ele explicou, né, os motivos, né, que levaram o MDB a tomar essa decisão de uma candidatura própria, né, e inclusive com o nome de Toninho. No âmbito nacional, a gente teve no fim de semana, Laís, a passeata em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, lá em Copacabana. Muita gente foi, né, a multidão esteve por lá, inclusive muita gente de Caruaru. E um pré-candidato aqui a prefeito, né, que é o Fernando Rodolfo, esteve lá. Também o pré-candidato a prefeito do Recife, Gilson Machado Neto, esteve por lá também, e outros bolsonaristas aqui do estado. Uma grande comitiva pernambucana foi a esse ato, mostrando que Pernambuco, do Nordeste, é um estado que está muito afinado com o Bolsonaro. Pelo menos as lideranças do bolsonarismo aqui no estado estão muito afinadas com ele. Se isso vai se transferir em voto ou não, é outra história. A gente vai aguardar os acontecimentos, né, para que tenha essa informação. Dizem, né, a oposição diz que o ato era para ter reunido mais pessoas, já o pessoal do Bolsonaro disse que foi do tamanho da conta. Saíram aquelas estimativas, né? O governo do estado dá uma,
os jornais dão outra, aí você aqui, fica... Né? A prefeitura dá um número no São João, a polícia militar dá outra, né? Fica aquela história, né? Várias numerações foram colocadas aí nessa história. E aqui em Caruaru, um grupo de bolsonaristas se reuniu para assistir a manifestação, né, capitaneada aí pelo Silvio Nascimento. O pessoal acompanhou. E aqui em Caruaru também ontem, né, o Partido Novo acabou declarando apoio ao Rodrigo Pinheiro. Vai ter uma candidatura de 18 vereadores, né, 12 homens e 6 mulheres. Não atingiu aquela cota dos 24 nomes, que é o mínimo, que, aliás, é o máximo, né, mas vai com 18. Eles apostam que podem chegar a uma vaga na Câmara, né, mas eu acho particularmente difícil. Mas o fato é que Rodrigo Pinheiro acabou recebendo mais um apoio aí de um partido, que é o Partido Novo. E para a gente concluir o nosso comentário político aqui, né, a respeito disso, saiu uma pesquisa do IBOP, né, do IPEC, aliás, que é o antigo IBOP hoje, mais uma vez, né, acendendo o sinal de alerta do governo Lula. Né, o governo já é reprovado por 42% da população. Então, a cada pesquisa que sai, cada pesquisa que vai sendo emitida, né, mostrando que o governo passa por problemas de avaliação, um governo que aquilo... A gente sempre comenta aqui, Laís, eu comento sempre, são anúncios de bilhões de reais de obras, as obras parece que elas não saem do papel, enquanto isso é só a assinatura de ordem de serviço, um oba-oba danado, enquanto isso os preços estão altos das coisas, né? Você faz qualquer feira hoje, quem faz sabe o que é que eu estou falando, é um governo que não decola. Muita polêmica, muita confusão externa, aquela história, o que puxou mais para baixo o governo nessa pesquisa foi a segurança, e a população não aceita aquela história daqueles fugitivos do presídio federal, e acabaram sendo presos, mas demorou muito para prender eles. E agora tem a nova polêmica envolvendo a questão das saidinhas dos presos, né, com o presidente Lula aprovando o projeto, mas vetando o que a oposição chama de principal, né, que seriam vetar todas as saidinhas. Ele não vetou tudo. Enfim, é um governo que vai ter muito trabalho, principalmente nessa eleição municipal, porque algumas cidades do Nordeste, Lula é muito forte no Nordeste, mas algumas cidades do Nordeste ele vai ter dificuldades, como é o caso de Maceió, como é o caso de outras cidades. E um dado interessante, né, Laís, é que em São Paulo, por exemplo, que o candidato de Lula, o Guilherme Boulos, ele começou muito bem nas pesquisas. Hoje, essa semana passada, divulgaram 3 pesquisas, nas 3 ele já está em segundo colocado, e o prefeito da cidade, que é apoiado por Bolsonaro lá, o Ricardo Nunes, ele já começa a abrir uma dianteira com relação ao Guilherme Boulos. Então lá, porque o governo, o Ricardo Nunes, ele tem um aliado em potencial, que é o Tarcísio. Se Lula tem dificuldade em aprovação, né, o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, tem uma aprovação altíssima lá. Então isso já começa a refletir nas pesquisas de opinião na cidade de São Paulo. Então a gente vai vendo, né, que com o passar do tempo o governo criticava muito Bolsonaro pela questão da pauta ideológica, mas o governo Lula tem uma ala muito ideológica nesse sentido. Então a gente tem aí essa observação, né, para fazer, né, que o governo vai precisar rever a comunicação. Já chega a eleição aí, e essa avaliação ruim do governo Lula pode respingar aí nos adversários políticos do presidente, aliás, nos aliados políticos dele, e a oposição se beneficiar disso. Ainda é cedo, mas ou o governo melhora, ou poderá, inclusive, conviver, Laís, mais na frente com o fantasma de um possível impeachment. Tá certo, Mário. Você continua falando sobre política dentro do Manhã Cidade, não é isso? Isso. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a política. E às 11 horas vamos fazer um debate aí no fim de semana. É o que aconteceu, a Vitória, o André e também o professor Marco Aurélio. Tá certo. Obrigado, Mário. Boa semana. Valeu, Laís. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, olha só, gente, o esporte